castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos queridos visitantes também que estão conosco nesta noite. Obrigado pela sua presença. Que a graça de Cristo seja contínua nos seus corações. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus no Salmo 125. Em razão de nossa mudança, aqui para baixo, por causa da reforma que temos feito lá no templo, nós temos abordado alguns temas avulsos, E eu brinquei hoje pela manhã, dizendo que aquilo que seria provisório se tornou permanente, Acabou que eu tinha planejado fazer algumas exposições avulsas para voltarmos à última carta à Igreja da Ásia Menor do Apocalipse, fecharmos aquela série, as Igrejas do Apocalipse. Contudo, como tem mais tempo que nós estamos aqui, então eu resolvi abordar também outros temas. Acabou, então, que, já que estamos esperando esse momento de retornar à parte superior da igreja, nós, então, vamos abordando aqui. E aí, por isso, eu falei, olha, então vamos examinar aqui os cânticos de romagem, aqueles salmos que eram cantados por Israel à medida que eles caminhavam para adorar o Senhor ali em Jerusalém. Eram salmos que eram cantados, como já disse aos irmãos, sobretudo na viagem que estas pessoas faziam para as festas de Jerusalém. Então, aquelas grandes festas, muitas pessoas de muitos lugares se encontravam com a finalidade de subir para Jerusalém. Subir literalmente, porque Jerusalém está edificada sobre o Monte Sião. Portanto, aquelas nações que estavam na parte de baixo, elas caminhavam, subindo para Jerusalém, e ali muitas famílias se encontravam, muitas pessoas de outras nações, de outras tribos, aqueles que adoravam o Deus de Israel, eles iam se encontrando pelo caminho, e à medida que eles iam pelo caminho, eles iam então se conhecendo e iam cada vez mais edificando a sua fé nesta comunidade divina, esta comunidade da aliança em torno de Yahvé, o Senhor da aliança. Por isso, então, eles alegravam os seus corações, como nós vimos no Salmo 122, quando alguém dizia, vamos à casa do Senhor, e eles então subiam até Jerusalém, eles ficavam às portas de Jerusalém, e ali eles adoravam o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, como vimos no Salmo 121 e no 123, elevando os olhos para os montes, sabendo que de lá virá o socorro, elevando os olhos para aquele que habita nos céus, sabendo que é este Deus soberano que haverá de dispensar a verdadeira misericórdia em favor deles. Portanto, irmãos, são salmos preciosos que nos ajudam na nossa caminhada cristã. Nós sabemos que não estamos em Jerusalém, como aquelas pessoas estavam, sabendo que não estamos subindo para Jerusalém, como eles estavam subindo, mas o princípio do Salmo continua vivo, continua sendo aplicado a nós, porque nós estamos num contexto de família da aliança, que se reúne em torno da palavra de Deus, cada um de nós subindo para congregar-nos com os nossos irmãos no dia do Senhor, o domingo, e desta maneira também cantarmos salmos de louvor, cânticos espirituais, lermos a palavra e sermos edificados por ela. Portanto, ao lermos estes salmos, chamados de cânticos de romagem, nós estamos, de fato, percebendo a fé daqueles irmãos do passado e, pela experiência deles, pelo testemunho deles, nós também podemos vivenciar a nossa própria experiência e nos identificarmos com eles ali, a partir desta comunidade em torno do nome do Senhor, em torno do Senhor da aliança, em torno de Yahvé. Vamos então ler o Salmo 125, que nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos,
para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo tempo juntos que temos aqui, especialmente hoje, no dia do Senhor, quando devemos abrir a Tua palavra e, em torno dela, ó Deus, crescermos na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor, portanto, agora fale aos nossos corações, abrindo-nos, ó Deus, os entendimentos, para que possamos ouvir a Tua palavra e aplicá-la conforme a Tua vontade, bem como também a nossa necessidade diária, Senhor. Que possamos todos juntos, como irmãos em Cristo, percebermos a necessidade de repousarmos no Senhor, de confiarmos nesta segurança, nesta cidade inabalável que é o Senhor, aquietando o nosso coração, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que nós pertencemos ao Senhor e, por esta razão, podemos dormir seguros, sem temer o mal, porque o Senhor está em derredor do seu povo, como os montes estão em derredor de Jerusalém. Que assim seja a nossa confiança, Pai, e que este salmo possa mais uma vez nos ensinar a repousarmos os nossos corações em Ti, para que assim encontremos descanso no Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos isto. Amém. Meus irmãos, então, aqueles crentes estavam subindo para Jerusalém com o objetivo, como vimos, de adorar o Senhor. Aqui, claramente, nós estamos diante de um tema que é o tema da confiança. A confiança que cada crente deve ter na pessoa e nas obras de Deus. A confiança que nós devemos, de fato, depositar naquele que fez as promessas e que é fiel para cumprir as suas promessas. As promessas do Senhor têm em Jesus Cristo o seu cumprimento, como Paulo disse, o seu sim e o seu amém. De forma que todos nós também cristãos, tanto quanto aqueles israelitas do passado, podemos depositar a nossa esperança nas palavras de Cristo Jesus, o Senhor, que é o Deus da aliança, que é o Deus que, de fato, demonstra todo o propósito do Senhor de caminhar com o seu povo e de preservar o seu povo de cair. Esta é uma das doutrinas mais preciosas, aliás, que nós reformados defendemos, a doutrina da perseverança dos santos. Nós sabemos que, embora sejamos pecadores, embora sejamos propensos a cair, propensos a pecar, embora o nosso coração, como acabamos de orar aqui com o nosso irmão, seja um coração enganoso, um coração que nos incline para a impiedade, nós sabemos que o nosso Deus, por causa da honra para com o seu próprio nome, Ele nos protege de cair. E por esta razão, Ele manterá a nossa jornada segura até o final. Ele caminhará conosco, seja no deserto, seja na planície, seja em qualquer lugar, o Senhor estará conosco sempre. Porque foi assim que Ele prometeu. Jesus Cristo disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqueles irmãos do passado, aqueles irmãos que estavam subindo para adorar Yahvé, no Monte Sião, o monte seguro, o monte que representa a presença do próprio Cristo, eles também demonstravam esta segurança. Eles demonstravam uma segurança daqueles que, de fato, confiam nas promessas do Senhor. E assim como nós, que também muitas vezes somos bombardeados por dúvidas em relação à pessoa e à obra de Deus, aqueles irmãos também do passado o eram. Eram muitas as doutrinas, eram muitas as nações, eram muitas práticas que eram contrárias à verdadeira fé, e alguns deles eram, inclusive, tentados a abandonar a este Deus. Lembram-se, por exemplo, de que quando eles estavam no deserto, alguns se queixavam de Moisés, dizendo por que Moisés os havia tirado do Egito, se lá no Egito havia tantas coisas boas, havia comida, havia a proteção do próprio governo do Egito, e agora eles estavam perdidos no deserto, sofrendo fome, passando por diversas restrições, privações,
E no que isso daria? Eles estavam, às vezes, desanimados com o sofrimento de seguir a verdade. Porque, aliás, seguir a verdade, de fato, traz sofrimento. À medida que nós conhecemos cada vez mais a verdade de Cristo e queremos vivê-la de maneira fiel a Cristo, nós sofreremos. Foi o próprio Jesus quem disse isso, quando ele afirmou que aqueles que querem viver piedosamente, eles vão sofrer, porque o mundo é antagônico a Deus. O mundo é, como temos visto nos estudos da escola dominical, o mundo é anticristão. Portanto, as ideologias, a impiedade, ela sempre se colocará contra o verdadeiro cristianismo, contra o verdadeiro Deus. Por isso mesmo, nós vamos encontrar neste salmo também uma comparação a respeito disto, dos ímpios e daqueles que são justos. Qual é a sorte dos ímpios? O que caberá aos ímpios e o que caberá aos justos? O Salmo 125, portanto, que estamos acostumados a ler, a cantar, é um salmo que demonstra brevemente, com poucos versículos, poucos versos, porque esta é uma poesia cantada, demonstra a confiança do povo de Israel no Senhor. E nos versículos 1 e 2, nós vemos, então, inicialmente, esta confiança expressa. Aqui nós percebemos que os que confiam no Senhor, eles são comparados como o Monte Sião. E esta comparação, meus irmãos, que é uma comparação muito interessante aqui, ela traz à mente do povo de Israel dois montes, que, aliás, nós, inclusive, pregamos aqui já na igreja, quando abordamos o texto de Hebreus, quando Hebreus compara os dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. São dois grandes montes que são extremos na relação da aliança do povo com Deus. No Monte Sinai, nós temos ali a presença da ira de Deus sobre o povo. É o Deus da lei, o Deus que vem para punir aqueles que são, de fato, contrários à sua lei. Isto está registrado lá no capítulo 19 do Êxodo, em que Moisés nos conta como aconteceu a presença do povo diante do Monte Sinai. Diz o texto lá de Êxodo, capítulo 19, que o povo estava, de fato, atemorizado com aquela presença de Deus, porque isto representava a ira de Deus, representava o juízo de Deus, e a aparição, ou a descrição que Moisés faz da aparição, da presença de Deus ali, é, de fato, uma descrição pavorosa. Eu vou ler apenas alguns trechos de Êxodo 19, para que os irmãos se lembrem deste episódio ali em Refidim, e eles foram, então, depois de sair de Refidim, eles foram ao deserto do Sinai, e ali se acamparam. E então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas foram as palavras que Moisés disse ao povo. Seguindo, o Senhor disse ainda a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então o texto diz que Moisés desce, avisa o povo, e no amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu.
Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Reparem, todo o monte Sinai fumegava. Esta é uma descrição de um vulcão. Imagine um monte ou um vulcão em erupção. É exatamente esta a imagem. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. É exatamente a erupção de um vulcão. E todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E então Moisés continua narrando aqui, meus irmãos, este encontro do povo, até que no capítulo 20, nós temos ali a descrição dos mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, o resumo da lei. Isto mostra que no Monte Sinai, nós temos ali a representação do pavor do povo em relação a Deus. O povo temeroso chegou a clamar a Moisés que ele próprio falasse, mas que impedisse Deus de falar, porque eles estavam com medo. Eles temiam a presença da lei. E, obviamente, esta é a relação que todo cristão também tem para com a lei de Deus sem a mediação de Jesus Cristo. Quando nós estamos diante da lei do Senhor, quando Deus nos aparece com a sua santa lei, é como, de fato, ele estivesse aparecendo num vulcão diante de nós. É como se ele, de fato, estivesse estremecendo a terra diante de nós. Porque o juízo de Deus, ele vem pesadamente contra aqueles que são ímpios, contra aqueles que praticam a iniquidade. Por outro lado, meus amados irmãos, aqueles que reconhecem que a lei não tem mais o poder de nos condenar, porque nós agora somos representados por alguém que de maneira perfeita nos representou, que é Cristo, que é o Deus da aliança, é o Senhor, é o Iavé. Nós então agora estamos guardados noutro monte. Nós não estamos mais agora presos ao monte da lei, não nos dirigimos a Deus com o temor de sermos condenados, não temos mais medo de Deus no sentido de sermos por Ele julgados, mas nós agora nos aproximamos com um coração sincero, com um coração alegre, porque neste monte, o Monte Sião, ali está a presença do grande Jesus Cristo, o Senhor, que é de fato o verdadeiro Deus da aliança. E é por esta razão que nós todos, enquanto cristãos, celebramos o Monte Sião como o lugar em que nós somos representados por Cristo Jesus. Quando o povo, então, subia até Jerusalém, subia ao Monte Sião, o povo estava declarando que ali, de fato, eles encontrariam o verdadeiro representante, encontrariam o verdadeiro repouso. E esta é a promessa maravilhosa que Jesus Cristo faz a cada um de nós. À medida que nós nos aproximamos de sua presença, nós encontraremos nele descanso. O descanso que somente o Senhor pode oferecer. O descanso ou o lugar de descanso que somente os filhos de Deus podem alcançar quando verdadeiramente são representados por Cristo Jesus, o Senhor. Então, estes 2 versículos nos mostram, inicialmente, aqui, a confiança que o povo de Deus tem para com o Senhor. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. O Monte Sião que não se abala, firme para sempre. E por que esse monte não se abala? Porque, diferentemente do Sinai, este é o monte onde a presença de Jesus Cristo, o Senhor, está. E Jesus Cristo, o Senhor, ele é, ou ele constitui, um reino inabalável, um reino que de fato não se abala. Os irmãos se lembram do texto de Isaías, quando o profeta diz que no nome do Senhor, em Cristo, naquele que é o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o Pai da eternidade, neste reino haverá sustentabilidade, estabilidade. O reino do Senhor é estável. O reino do Senhor é pautado pela equidade, pela justiça. O reino do Senhor é plano. Portanto, não há abalo no reino de Jesus Cristo. Repare, por exemplo, o que nos diz agora o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, a respeito do Monte Sião. Ele diz assim: ora,
Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Aqui ele está se referindo ao monte Sinai, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Texto que nós acabamos de ler. Na verdade, diz o escritor aos Hebreus, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Este era o Sinai. Mas repare agora o que o escritor aos Hebreus fala a respeito do monte Sião. Ele diz, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo. Quem é o Deus vivo? Jesus Cristo. A Jerusalém celestial, não mais a Jerusalém étnica ou a Jerusalém geográfica, mas a Jerusalém celestial, ou seja, a igreja de Cristo, ao povo de Deus, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, não mais aquela assembleia que era restrita aos israelitas, mas agora toda a igreja, em todo lugar. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos. Repare que Deus é o juiz de todos, lá no Sinai, mas lá no Sinai, quando o povo se aproximava diante deste Deus, juiz de todos, o povo se considerava trêmulo, aterrado, atemorizado. Mas agora, em Cristo, no Monte Sião, na cidade viva, a Jerusalém celestial, o juiz de todos, diz o escritor aos Hebreus, nós nos aproximamos dele e de Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E então ele nos dá uma advertência dizendo, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Ou seja, agora nós estamos diante, meus amados irmãos, da presença do Deus vivo. Estar no Monte Sião é estar diante da face de Jesus Cristo, o Senhor, diante daquele que é o Deus da aliança. Por isso, nós todos devemos chegar à presença deste Deus com confiança. Como o próprio escritor aos Hebreus também diz, devemos entrar na presença dele com confiança, porque agora nós não estamos mais carregando sobre nós mesmos os nossos pecados, sob a acusação e sob, inclusive, a penalidade de sermos condenados. Mas nós nos apresentamos a Deus em Cristo. E em Cristo nós somos, então, conduzidos a este lugar inabalável. Os que confiam no Senhor, portanto, não se atemorizam. Os que confiam no Senhor não andam inquietos. E por isso mesmo nós lemos no Salmo 46, nesta noite, o texto que diz, vinde, contemplem as obras do Senhor, vejam o que ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ele termina as guerras. Ele quebra o arco e despedaça a lança dos inimigos. Portanto, ele diz, aquietai-vos, calmem, fiquem quietos, saibam quem é o Senhor. Sabei que o Senhor, quem é Deus. Ele será exaltado sobre as nações, ele será exaltado na terra. E então o Salmo, por duas vezes, versículo 7 e versículo 11, traz o mesmo versículo que é, o Senhor dos exércitos está conosco. E esta é uma versão hebraica da palavra Emanuel, o Senhor dos exércitos, que é Yahvé Tsebaô Imanu, ou seja, o Senhor dos exércitos está com vocês. Ele é o Emanuel. E o Emanuel, que é Jesus Cristo, aquele que veio para ser o Emanuel, ou a presença de Deus conosco, aquele que é o mediador, este estará conosco para sempre. Portanto, irmãos queridos, quando nós estamos na presença de Cristo, nós não somos abalados por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados, muito embora eles estejam presentes em nossa vida, porque ainda nós carregamos o pecado remanescente, mas eles não são mais capazes de nos condenar. Eles não são mais capazes de nos fazer atemorizados a respeito de nossa fé. Então, por isso mesmo, o Salmo é considerado uma declaração
da doutrina da perseverança dos santos, da confiança plena que cada um de nós deve ter neste Deus que nos escolheu antes dos tempos eternos e nos firmou os pés sobre a rocha que é Cristo. De maneira que, embora nós passemos por diversas tribulações, embora nós possamos ser açoitados pelos sofrimentos do mundo, pelas agruras dos nossos corações, pelas perseguições e tentações de Satanás, embora nós sejamos, até mesmo por causa da nossa falibilidade, inclinados a duvidar do Senhor, Ele estará conosco sempre. E, mais uma vez, retornando ao Salmo 46, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, nós sabemos que há uma cidade de Deus, uma cidade em que Deus está no meio dela, ela não será abalada. Esta cidade é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, portanto, irmãos, é o refúgio, é o lugar de segurança para o povo do Senhor. É por isso, irmãos, que nós não devemos, sob qualquer hipótese, sermos tentados a nos afastar da igreja de Cristo. Aqueles que, porventura, se afastam da igreja de Cristo, aqueles que, porventura, são tentados a abandonar a igreja, o povo do Senhor, eles correm seríssimo risco de serem exatamente açoitados por estas águas tumultuosas, de se abalarem juntamente com os montes, de se colocarem numa situação difícil, de estarem à beira do Monte Sinai, inclusive sob o risco de tocar o Monte Sinai e ser morto. Mas aqueles que congregam na igreja de Cristo, aqueles que se reúnem na família do Senhor, eles estão guardados pelo poder de Deus. E Deus usa esta família para nos cercar e nos proteger. De maneira que nós somos protegidos pelo povo de Deus. De que maneira nós somos protegidos pelo povo de Deus? Talvez você esteja pensando, como é que isso é possível? Ora, de várias maneiras. Deus age de maneira específica, de fato, quando está com o seu povo. Veja o que diz o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Deus da aliança também está em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Significa dizer que Deus está conosco. E de que maneira Deus está conosco? De que maneira Deus nos contorna, Deus nos protege, Deus nos cerca? De que maneira Deus garante a segurança do seu povo? A maior demonstração, meus amados irmãos, de que Deus está conosco é a aplicação da justiça de Deus em nosso favor. O Salmo fala isso agora a partir do versículo 3. No versículo 3, então, o salmista diz que o cetro dos ímpios não permanecerá. O cetro é um instrumento de poder. Então, o Salmo aqui está se referindo àquelas nações, especialmente aqui a nação do Egito, que era, naquele momento, um obstáculo, né? Lá no Êxodo. Depois, esta nação se tornou também a Babilônia, os assírios, ou seja, as grandes nações que se levantavam para oprimir o povo de Deus. Portanto, o cetro dos ímpios significa aqui o poder político da época. Como nós temos analisado o texto da primeira carta de João, o cetro dos ímpios, naquela época, era o Império Romano. Em toda época, nós temos um cetro, nós temos um poder que se levanta para perseguir a igreja. Na época da Reforma, foi o papado romano, a igreja católico-romana, com o seu desvio. Ali estava o cetro dos ímpios, a ponto de os puritanos depois dizerem, olha, o Papa de Roma é aquele que representa o anticristo em nossa geração. Hoje, qual é o cetro? Debaixo de qual cetro nós estamos? Quem são os ímpios que nos perseguem? Quais são aqueles que detêm o poder ideológico, o poder econômico, o poder religioso? Nós poderíamos identificar vários. Há várias sugestões, há várias hipóteses que nós poderíamos levantar aqui. Mas o fato é de que sempre haverá, na história do povo de Deus, um cetro de impiedade. Alguém que se colocará para destruir o povo da aliança.
E isto acontece porque lá na queda nós vemos o próprio Deus declarar que haveria um descendente da serpente, que de fato perseguiria o descendente da mulher. Ainda que Cristo veio e pisou a cabeça da serpente, matando assim a morte na cruz, derrotando Satanás, agora Satanás se volta contra a igreja. E Satanás, então, manipula os poderes deste mundo. O Apocalipse chama isto de as bestas, aquela que se levanta da terra e aquela que se levanta do mar, que são os poderes políticos humanos e os poderes ideológicos religiosos. Esses dois grandes poderes, eles se levantam, eles se emergem para exatamente perseguirem o povo de Deus. Aqui está o cetro dos ímpios. Mas o texto está dizendo que este cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que é esta palavra sorte? Porque às vezes nós aplicamos sorte muito mais no sentido pejorativo, negativo, né? Aplicando às vezes a jogos, estas coisas. Mas a palavra sorte no Antigo Testamento ela tinha muito a ver com a maneira de viver do povo, ou aquilo que os romanos chamavam de fortuna, era a ideia de uma prosperidade, era a presença de uma riqueza, ainda que esta riqueza não fosse uma riqueza material, mas nós podemos trocar a palavra aqui por prosperidade, não é? A prosperidade dos justos, ou seja, uma vida longa, uma vida feliz, uma vida de bem-aventurança. O cetro dos ímpios não permanecerá. Significa que os ímpios não terão força suficiente para nos atacar? Não. Veja que o verbo permanecer é um verbo que implica uma continuidade. Então, pode ser que, em algum momento, nós sejamos, sim, alvos de opressão, sejamos alvos de perseguições, sejamos arrastados por ideologias falsas, talvez até mesmo os crentes da Igreja do Senhor sejam açoitados por diversas teorias, ideologias, pessoas, governos, que questionem, que zombem do verdadeiro cristianismo, mas a promessa de Jesus Cristo é de que eles não prevalecerão. Isso lembra muito o Salmo 1, porque no Salmo 1, os irmãos sabem de cor, é um salmo bastante conhecido, né? Talvez não tão quanto o 23, mas é um salmo também muito conhecido. O Salmo 1 diz que o justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É esta sorte, é esta prosperidade. E diz o seguinte, que os ímpios não são assim. Os ímpios, ao contrário, são como palha, que o vento dispersa. Os ímpios estão reunidos ali, como as palhas são reunidas, mas quando vem o vento, que é exatamente a expressão de um juízo, de uma dispersão, de um afastamento, eles não vão prosperar. E então o texto diz, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, eles podem até ter alguns momentos de glória, mas eles não prevalecerão até o fim. Nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores podem até fazer parte da congregação dos justos, mas eles não prevalecerão até o fim. E, naturalmente, o texto não está falando aqui de pecadores como nós somos, mas está falando daqueles pecadores que não se arrependem, ou seja, dos ímpios. Eles não farão parte da congregação dos justos, embora eles possam fazer parte da igreja visível por um tempo da história da igreja, mas haverá um momento em que eles serão definitivamente afastados. E, obviamente, isto aqui se refere ao juízo de Deus que ocorreu ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história cristã, e ocorrerá finalmente na segunda vinda de Jesus. E então diz, o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhecer aqui não é no sentido de que o Senhor ele chegou a estudar o caminho dos justos e por isso ele conhece. Não, conhecer é porque o próprio Deus ele estabeleceu o caminho dos justos, ele decretou isso, e por decretar o caminho dos justos, ele sabe exatamente o que acontecerá. Mas os ímpios, ao contrário, diz o texto, o caminho dos ímpios perecerá. Repare que os verbos estão no tempo futuro, exatamente apontando para o fato de que nós podemos ter a esperança, a certeza, de que a impiedade não prevalecerá sobre os crentes. Nós vivemos, irmãos, num mundo difícil, como aqueles irmãos também viviam no passado.
Nós vivemos num mundo em que nós temos de, muitas vezes, evangelizar os próprios crentes. Esta é uma declaração feita por alguns teólogos, né, dizendo que há um temor no coração dos pastores de que haverá um tempo em que nós teremos de evangelizar a própria igreja. O pastor Michael Horton, por exemplo, no seu livro Cristianismo Sem Cristo, chega a dizer isto. Ele diz, olha, as nossas igrejas estão vivendo um momento em que muitas delas, embora tenham o nome de igrejas cristãs, elas não entendem o que é Jesus. Elas não sabem quem é Jesus. Dia desses, a gente conversando sobre aquele movimento dos legendários, né? E um seminarista chegou a dizer que ele teve contato, né, com 3 desses legendários, e um deles não sabia quem era Jesus, não é? Ele precisou ser evangelizado, quer dizer, o indivíduo estava muito mais preocupado com o movimento, não é, do que propriamente com a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós corremos até o risco de vivermos um evangelho enfraquecido, uma igreja cristã fraca. Por isso mesmo, nós precisamos rever a nossa fé e, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, provar se nós já estamos ou não na verdadeira fé. E uma das maneiras de nós provarmos se estamos na verdadeira fé é julgarmos a nós mesmos no que diz respeito à nossa confiança no Senhor. Em outras palavras, nós podemos perguntar até que ponto eu tenho confiado na preservação de Deus em relação à minha vida. Na preservação de Deus quanto ao fato de que, muito embora eu seja um pecador, eu sei que em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, para guardar a minha vida até aquele dia em que, quando eu estarei diante da presença da face dEle, serei julgado por Ele, mas julgado agora como justo e não como um ímpio, porque os ímpios não permanecerão no juízo, eles não prevalecerão no juízo. Talvez, meus amados irmãos, nós fiquemos assim com os corações apertados, angustiados, porque vemos os ímpios prosperando, as ideias cada vez mais absurdas, cada vez mais estranhas prosperarem. Às vezes nós nos entristecemos porque governos sobem nos seus devidos tronos e aplicam princípios e leis que contrariam muito a palavra de Deus. Às vezes até mesmo igrejas religiosas, igrejas evangélicas, igrejas presbiterianas, às vezes, igrejas confessionais, muitas vezes se rendem ao movimento do mundo, a uma cultura anticristã, a uma cultura anti-Deus, e isso nos entristece profundamente. Mas nós devemos ter a convicção, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está em derredor do seu povo. Nós não estamos abandonados. Muito embora, às vezes, essa sensação pode vir contra nós, nós podemos ter a sensação de que estamos abandonados, mas tenha certeza, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. O Senhor continua assentado no trono. O Senhor continua governando o mundo e a sua igreja. O Senhor continua julgando todos aqueles que contrariam a sua santa palavra. Talvez nós não percebamos com tanta clareza este juízo efetivo de Deus, mas o que o texto diz aqui é que haverá um tempo em que o ímpio não permanecerá, que a prosperidade do justo ela será evidente, para que o justo seja guardado pelo Senhor. Esta é a segunda frase do versículo 3. Para que o justo não estenda a mão à iniquidade, porque há um risco muito grande de nós, justos, cairmos, irmãos, na tentação de ouvirmos as vozes ímpias, porque o mundo, com a sua correnteza, vai nos arrastando. É como uma grande enchente, e você é pego de surpresa numa grande enchente. Se você não estiver amarrado a algum lugar, aquela correnteza vai te arrastar. Vai te arrastar. Portanto, assim também é a vida cristã. Nós estamos caminhando e, de repente, vem contra nós uma grande correnteza, uma grande enchente, e se você não estiver amarrado a Cristo, você poderá ser arrastado. Por isso, nós devemos nos lembrar do que Jesus nos disse em João 10.
João 14, João 15, quando ele disse que ele é o bom pastor e ele está com as suas ovelhas, quando ele disse que estará pronto para nos acolher, e no capítulo 15, quando ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, se em algum momento nós nos descolarmos dele, nós estaremos em grande perigo. Aliás, depois os irmãos contem, por curiosidade e também para ensino, quantas vezes ali aparece o verbo permanecer, nas suas várias formas. Aquele que permanece em mim, aqueles que permanecerão em mim. Perceba ali a ideia de permanência, como o Senhor Jesus Cristo mostra a necessidade de os crentes permanecerem nele, ligados a ele, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, ou seja, para que o justo não dê ouvidos à impiedade, é necessário que ele creia no Senhor. É necessário que ele tenha uma confiança inabalável como o Monte Sião. E, finalmente, irmãos, nos versículos 4 e 5, o povo ora aqui para que haja bondade sobre os justos, paz sobre os justos. Ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam, quanto aos ímpios, o Senhor, eu sei, levará cada um deles com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqui é uma oração de um coração crente, que de fato entende a aplicação da justiça de Deus, e obviamente o Salmo não está dizendo que nós não possamos orar pelos não convertidos, não é isto que o Salmo está nos ensinando, porque alguém poderia pensar que a oração é só para os justos, e quanto aos ímpios, nós não devemos orar por eles, não é isto, mas reparem que o Salmo faz uma distinção entre aqueles ímpios que são ímpios mesmo, que são aqueles não eleitos, é a impiedade inconvertida, ou seja, aqueles que não vão se converter. Estes serão eliminados pelo Senhor e receberão a justa punição do seu erro. É exatamente o que está no final do versículo 5. O Senhor levará estes ímpios juntamente com os malfeitores. Quem são estes malfeitores? São os pecadores que não se convertem, aqueles que estão descritos lá no Apocalipse, os covardes, os mentirosos, os feiticeiros, os efeminados, os homicidas, aquela lista de pessoas que praticam o mal e vão permanecer praticando o mal, sem qualquer arrependimento, estes serão levados pelo Senhor para o juízo. É muito interessante, irmãos, que reparem que o Salmo ele em nenhum momento atribui qualquer uma das ações às próprias pessoas. Nem o justo faz com que a sua justiça seja evidente, nem o ímpio faz com que a sua impiedade seja evidente. É o Senhor quem faz o bem para os justos e também é o Senhor quem condena os ímpios. Por isso mesmo, Jesus Cristo disse que nós deveríamos ter muito temor para com ele, muito maior do que o temor que nós temos dos homens, porque os homens podem matar o nosso corpo, mas eles não podem nos condenar ao inferno, nem podem nos salvar dos pecados. Cristo, ao contrário, pode fazer as duas coisas. Ele pode tanto tirar a nossa vida, porque a ele pertence a nossa vida física, quanto também nos condenar ao inferno ou nos salvar para junto do Pai. Por isso, é o Senhor quem faz do início ao fim, tanto com os justos quanto com os ímpios. Faze o bem, Senhor, que a tua bondade, portanto, ela esteja presente entre aqueles que são bons e retos de coração. Como assim, pastor? Existem, então, bons e retos de coração por si mesmos? Quer dizer, eu sou bom, eu sou reto, e por isso eu mereço o bem do Senhor? É óbvio que não é disto que o Salmo está falando, porque o Salmo está dizendo que a bondade e a retidão, que são características do próprio Deus, elas nos são dadas por causa de Jesus Cristo. Nós recebemos isto. O justo, verdadeiramente justo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo. E nós somos justificados ou nos tornamos justos em Jesus Cristo ou por causa de Jesus Cristo. Então, a justiça não é própria, não é uma autojustiça. A justiça nos é imputada, que, aliás, é um termo jurídico utilizado no Novo Testamento para dizer que nós não temos nenhum merecimento, não possuímos absolutamente nada,
mas aquela condição ela nos é imputada, ou seja, algo que vem de fora para dentro. Ela é colocada por alguém externo dentro. Esta é a razão da imputação. Você coloca dentro aquilo que não havia antes. Portanto, não há justiça em nós, não há mérito em nós, não há bondade, não há retidão em nós propriamente. O que temos é o que nos é dado em Cristo Jesus. Por isso, o Deus da aliança é quem concede a nós, os justos, a bondade e a retidão que vem do Senhor. Estes que confiam no Senhor, que depositam toda a sua esperança no Senhor, que se arrependem dos seus pecados, que reconhecem a sua falibilidade, estes são verdadeiramente aqueles bons e retos de coração, tornados bons e tornados retos por causa do Senhor da aliança. E, finalmente, queridos, depois de fazer essa distinção entre os bons e os retos e os ímpios, aqueles que se desviam para as sendas tortuosas, sendas são caminhos, né? Caminhos tortos. A ideia do texto aqui, irmãos, são aqueles atalhos. Os irmãos provavelmente já viram, já fizeram, já participaram, né, de trilhas, né, de bicicleta, a pé, né, dentro do mato. E as trilhas elas são muito problemáticas, porque dependendo do lugar que você vai, você tem vários caminhos, né? E aí, quando você está no meio do mato mesmo, você tem, será que é aqui, será que é ali? Você pode se perder com muita facilidade. A ideia aqui é essa. As sendas tortuosas são caminhos que são desvios, né, do caminho principal, e às vezes você está ali distraído, e distraído você entra num caminho que não é o caminho principal, o que é uma coisa muito comum para quem não, de fato, tem uma atenção ou um mapa para se guiar. Não é? Para se guiar. Quem é o mapa? Cristo Jesus. É a sua palavra. A palavra de Cristo é o mapa. Ela é luz para o nosso caminho. Ela é o mapa que nos guia e que não permite que nós nos desviemos para esses atalhos. São atalhos comuns do mundo, né? São os jeitinhos brasileiros, né, que nós aprendemos por causa de nossa cultura caída, a dizer assim, não, isso não tem nada a ver, ou, quem sabe, a usar argumentos culturais, sociais, pragmáticos, para justificar algumas atitudes que são injustificadas pela Bíblia. Essas são sendas tortuosas, são caminhos que, muitas vezes, alguns tomam para se desviarem da palavra do Senhor. Devemos ter cuidado com isto. Estes serão levados pelo Senhor, juntamente com os malfeitores. E, finalmente, então, o texto, numa segunda oração, o texto diz, paz sobre Israel. Esta é uma oração, irmãos, que todos nós crentes devemos fazer, que é uma oração, aliás, repetida em alguns dos salmos, destes salmos, porque era, de fato, uma oração muito sincera daqueles que queriam manter a unidade da igreja, do povo de Deus. Paz. E que paz é esta? É uma paz, um tipo de pacificação, daquele tipo de uma tolerância que há nos dias de hoje, de um politicamente correto, em que nós somos obrigados a engolir goela abaixo coisas com as quais nós não concordamos, mas você é obrigado a concordar? Não. Esta paz é uma paz sincera em torno de uma verdade que é o Senhor. A verdadeira paz que é aquela que nos foi prometida por Cristo. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Porque a minha paz é diferente. A paz que Cristo nos dá é uma paz em relação à exigência da lei. O crente, ele está em paz com Deus, porque ele sabe que, muito embora ele peque, não aquele pecado permanente, mas ele, vez ou outra, peque, caia, ele sabe que Deus o está sustentando e a segurança não está nele, na pessoa, porque se estivesse nele, ele já não seria, obviamente, merecedor da salvação, mas a nossa segurança está em Cristo. Então nós vivemos em paz, porque quando a lei ela bate na nossa consciência, nós temos a certeza de que Cristo foi suficientemente perfeito
para cumprir esta lei. Então, nós agora, arrependidos por causa do nosso pecado, nos dirigimos a Cristo na confiança deste mediador, sabendo que ele cumpriu perfeitamente a lei, e nós agora podemos acessar a presença do monte, não o Sinai, que nós não podemos nem sequer tocar, porque somos mortos, mas o monte Sião, que é o lugar da cidade de Deus, onde Cristo está, um monte que não se abala e que ali nós encontramos o verdadeiro refúgio. Cristo é o nosso refúgio, irmãos. Cristo é o lugar onde nós devemos confiar em tempos de incerteza. Cristo é a nossa rocha. Embora nós mesmos cambaleemos para cá e para lá, nós estamos num terreno seguro. E ainda que os terremotos culturais, ainda que as ondas religiosas, elas venham para nos atrapalhar, nós estamos firmados sobre a rocha, este monte que não se abala. Por isso, é muito importante que eu e vocês, nós crentes, em Jesus Cristo, tenhamos, irmãos queridos, adquiramos, né, o dever e a necessidade de nos firmarmos cada vez mais nesta palavra. Porque à medida que a doutrina de Cristo, à medida que a palavra de Cristo, ela habita nosso coração, nós somos cada vez mais firmados, segurados, fixados no Senhor. Lembre-se do que Paulo disse lá em Colossenses, ele disse, olha, vocês fiquem em Cristo, permaneçam em Cristo, onde vocês foram radicados, edificados e confirmados na fé. É a raiz, a nossa raiz precisa ser profunda em Cristo. Nós precisamos ter este cuidado de entender quem é Cristo, de o que Ele é para nós, o valor da obra de Cristo em nossas vidas. Se nós não entendermos o valor da obra de Cristo, se nós não entendermos o que significa a salvação em Cristo, se nós não entendermos que nós merecíamos a morte, o inferno, e recebemos gratuitamente, pela graça, o acesso ao trono divino, se isso não, de fato, falar altamente em nossos corações, nós teremos muitas dificuldades de vivermos a vida cristã comum no dia a dia, porque nós vamos confundir as coisas e nós vamos colocar Jesus apenas como um algo mais, colocar Jesus apenas como uma parte de nossa vida, que nós vivemos de segunda a sábado, cuidando dos nossos negócios, cuidando das nossas situações particulares, e aí, no domingo, no final de semana, eu tiro um tempo para cuidar de Jesus, para falar de Jesus, mas Ele não está presente nos meus momentos do dia a dia. Ele não está presente quando eu me alimento, Ele não está presente quando eu estou num relacionamento afetivo com a minha esposa, Ele não está presente quando eu estou num relacionamento com os meus filhos, na correção dos meus filhos, Ele não está presente quando eu estou numa diversão, num passeio, Ele não está presente quando eu estou dentro do ônibus, Ele não está presente quando eu estou em contato com uma colega de trabalho, Ele não está presente quando eu estou mexendo no smartphone, no celular, Ele não está presente quando eu estou diante da internet, Ele não está presente em nenhum outro lugar. Ele só está presente no domingo, na igreja, quando então eu chego aqui e me torno um religioso e usufruo de tudo aquilo que é religioso. Mas a partir de amanhã, ou até hoje mesmo, logo ao sair daqui, eu já não sou mais aquele que deveria ser. O Salmo quer nos dizer que nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. Porque se nós, em algum momento, nós vacilarmos, nós podemos escorregar desta rocha, podemos nos afastar daquele que é o nosso verdadeiro protetor, o nosso verdadeiro Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, para que, ao sairmos daqui nesta noite, nós possamos, de fato, declarar em quem nós temos crido e
sabermos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos crer com o coração de que, de fato, nós dormimos seguramente, sem perturbação alguma, porque sabemos que o Senhor é a nossa proteção final. Sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda. E então, nós não tememos a noite. Nós vamos dormir em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que Deus assim nos abençoe.